Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer a revisão da nossa terceira e quarta aula. Isso mesmo, das duas aulas junto, vai ficar um pouquinho mais longo o vídeo, mas não tem outro jeito, pessoal. Vamos lá então, tá? Semana que vem a gente tem prova, depois no Zoom vou conversar com vocês a respeito da nossa prova de novo e de um possível retorno, né? A gente tem um possível retorno aí programado aí das nossas aulas. Negociação comercial, vamos dar então andamento na nossa disciplina, né? De negociação empresarial, negociação e técnicas empresariais, né? E a negociação comercial, implementação, fechamento e avaliação. Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, né? Que aborda a fase, os nossos objetivos são abordar a fase de fechamento da negociação, identificar maneiras para que o acordo seja cumprido, utilizar técnicas que possam ser utilizadas, caso ocorra algum problema, e criar uma negociação evolutiva. A gente vai ver o que é então negociação evolutiva, né? Muito frisado no mercado empresarial. Vamos nessa então, gente, preparando o acordo de contratos. Olha só, a gente vai fazer toda uma negociação, vai ter que fechar um acordo, vai ter que fechar contrato, e posteriormente vocês vão ver lá na teleaula, no final dessa teleaula, né, na teleaula 4, que às vezes a gente vai ter que ter alguns métodos de cobrança, de recebimento desses acordos, né? Nós vamos conversar aqui um pouquinho agora a respeito disso aqui então. É importante que um bom negociador saiba analisar as situações específicas em que ele está envolvido, ou seja, o momento de sua oferta, os valores e os interesses que pretende pedir, e com base nisso definir a melhor hora para apresentá-la. Também é preciso identificar se já existe uma relação de confiança entre as partes, a fim de criar um momento propício para que sejam apresentadas as situações comerciais. Mas acima de tudo, se as duas partes estão preparadas para a negociação, não importa quem fará a primeira oferta. Isso pouco alterará o jogo de poder. Framework de acordos, termo muito utilizado na nossa administração aí, e hoje nós vamos conhecer e vamos ver o que é esse framework de acordos aqui, né? Muito utilizado nas nossas técnicas de negociação. Uma das maneiras de sentir-se mais preparado para fechar uma negociação é desenvolver um framework, ou seja, uma espécie de esboço ou um panorama geral de como você pretende que seja o acordo. Comece pensando qual é o melhor acordo possível. Também inclua nesse framework todas as variáveis que você gostaria que fossem contempladas no acordo e as que você acha que a outra parte desejaria. Pense na sua melhor possibilidade, mas seja realista ao refletir sobre as necessidades e as maneiras de gerar valor para a outra parte. Então é importante destacar que é preciso muita preparação e até mesmo muita conversa com a outra parte para entender quais são seus objetivos e seus valores, a fim de que você possa desenhar um framework adequado para ambos. Pensar apenas no seu lado na realização de um framework irá torná-lo sem utilidade. Sempre pensar, pessoal, nessa técnica aqui, em acordos, negociações das duas partes. Não tem o que fazer, tem que ser assim. Essa ferramenta ela pode ser tão detalhada quanto uma primeira versão de um acordo, uma minuta de um contrato ou simplesmente um checklist de cada variável específica que você considera importante e que deveria ser incluída na oferta final. Lembre-se também de incluir seus objetivos no framework. Muito importante quando a gente for fazer então esse nosso esboço do framework, que a gente tenha um objetivo bem claro, bem definido, para que a gente possa seguir este planejamento, que o framework nada mais é do que um planejamento. O framework deve ter todos os seus objetivos e indicar qual seria a melhor negociação possível. Só assim você conseguirá saber se atingiu ou não seu objetivo. Lembre-se de que, embora seja a melhor negociação possível para você, ela precisa ser realista, ou seja, garantir benefícios satisfatórios à outra parte. Ele deve ser um documento escrito, que detalhe os objetivos da negociação, apenas para seu uso, inclui seu objetivo principal e também todos os outros interesses que estão envolvidos, certo? Framework. Contratos, olha só. Segundo o dicionário, então, Mitchells, contrato é um documento que registra um acordo entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa, sob determinadas condições, certo? Em tese, busca-se a elaboração de um contrato para que as partes de um acordo tenham um amparo legal. Por exemplo, dois amigos estão de acordo que o time de um deles não jogou bem.
na rodada do final de semana. Mas nesse caso, eles não têm como usar argumentos legais para fechar o acordo. Portanto, contrato, pessoal, é um acordo com termos que podem ser posteriormente contestados na justiça, caso não sejam cumpridos. Olha só, estamos evoluindo. Da técnica, já entramos para o framework, entramos para o contrato, e a gente já está falando alguma coisa de repente, caso tenha que fazer uma cobrança na justiça e suas técnicas. Depois a gente vai ver tudo isso, tá bom? Contrato ainda é um documento que registra um acordo entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, reforçando aqui. E o contrato, gente, ele tem que ter alguns aspectos, entre eles o amparo legal, direitos e deveres, ver a legislação específica, ou seja, do setor ou do país que esteja negociando, e as duas partes devem estar em comum acordo. Por quê? Porque a gente vai assinar esse contrato, a gente vai firmar esse contrato aí, que ele tenha validade, certo? Presta atenção lá, pessoal, ó. A nossa memória nunca é tão boa quanto a algo que está escrito, preto no branco, certo? Caneta no papel. Além disso, podem existir termos que são interpretados de maneiras diferentes pelas duas partes envolvidas em um contrato. Portanto, mesmo em situações que envolvem um bom relacionamento entre as partes, o ideal é que exista um contrato que deixe claro os principais termos acordados entre eles. Quando é feita uma oferta formal, é necessário que ela seja cumprida. No entanto, ao se fazer uma contra-oferta ou contra-proposta, entende-se que automaticamente a primeira oferta foi anulada, certo? E aí, gente, tem a questão dos conflitos em negociação comercial. Tudo aquilo que a gente falou, a gente negocia, a gente firma contrato, antes a gente faz o nosso planejamento do framework, firma contrato e agora começam a surgir alguns conflitos na negociação. Vamos ver? Os autores Morgado e Oliveira vão além e afirmam que o conflito pode ser considerado um comportamento natural e inevitável do ser humano, mas que não tem somente seu lado ruim, pois quando é bom conduzido, ele pode ser um importante potencializador do desenvolvimento humano. Dessa forma, a aprendizagem das competências que propiciam a resolução de problemas serve também para que as pessoas evoluam em busca de soluções mais criativas, positivas e pacíficas para encarar os conflitos. Pode-se entender conflito como um ato no qual duas partes discordam sobre alguma situação, reconhecem essa oposição e partem em busca de uma possível solução, certo? E essas soluções, muitas vezes, elas não vão se restringir a serem amigáveis. A gente vai olhar tudo isso, tá? Olha só. Prevenção de conflitos. Uma maneira relevante para resolver essas disputas é pela utilização de técnicas e ferramentas de hack. O que é o nosso hack em administração? É resolução de alternativa de conflitos, que tentam tornar mais simples a resolução de problemas que venham a surgir durante a execução de um contrato. As hacks podem ser aplicadas como técnicas no âmbito comercial e de trabalho, em conflitos familiares, em conflitos entre vizinhos, entre outros. Em especial, a mediação tem a intenção de evitar o rompimento ou o potencial ferimento de um relacionamento de longo prazo. Ao mediador cabe o trabalho para que as partes se entendam e cheguem a um acordo. O hack, gente, o conceito de hack, vamos fazer aqui uma mini história para vocês, surgiu lá nos Estados Unidos, que tem um sistema jurídico mais propício à utilização dessas ferramentas, por volta de 1960 e 1970, seguindo depois para a Europa, inicialmente pelos países anglo-saxões, lugar onde se espalhou. Atualmente, esse conceito é global. No Brasil, a Constituição de 1988, denominada Constituição Cidadã, fez aumentar o quanto as pessoas recorrem ao Poder Judiciário para solucionar os seus conflitos. O sistema jurídico não suporta mais tanto litígio. Atualmente existem por volta de 60 milhões, isso mesmo, 60 milhões de ações tramitando nos mais diversos tribunais. Um dos motivos de tantos atrasos e lentidão nos processos. Nesse cenário, a hack passou a ser mais difundida e utilizada por ser uma forma de ajudar a desafogar esse sistema.
Em todo o processo de conflito, pessoal, existem pelo menos duas partes que possuem demandas distintas. Dessa forma, é chamada uma terceira parte neutra, que vai conduzir um processo para solucionar este problema em questão. Em geral, um conflito é causado por um problema de comunicação entre as partes, e a parte neutra pode fazer que cada uma comunique sua versão, inclusive apresentando provas quando necessário. É importante que a parte neutra possua qualificações mínimas para exercer esse papel com qualidade. Recorrer apenas ao Estado como forma de solucionar conflitos, embora seja a maneira mais clara por causa da instituição do Poder Judiciário, não é o único meio de solucionar controvérsias. Existem vários meios de solução alternativa de conflitos, que envolvem o poder estatal. As principais ferramentas da RAC são a negociação, a mediação, a arbitragem e a conciliação, que nós vamos ver uma a uma aqui suas definições. Muito importante, administradores. Vamos lá. Negociação é uma das formas de solucionar um conflito. Já abordamos o tema nesta disciplina e por isso não entraremos em muitos detalhes sobre essa opção. Lá no livro digital de vocês tem bastante a respeito de negociação. Em geral, a negociação ocorre quando as duas partes envolvidas buscam uma solução satisfatória para algum problema que surgiu em seu relacionamento. Ela não alcança seus objetivos de solucionar um conflito, uma vez que as partes focam principalmente em seus interesses pessoais e não cedem ou reduzem qualquer uma de suas intenções. Negociação é a primeira, mediação é a segunda. Atenção aqui para a mediação, pessoal. Olha só. Buscando a evolução dos conceitos da RAC e o fomento de uma cultura da paz em oposição a uma de conflitos, a mediação tem sido proposta no contexto escolar, a fim de criar cidadãos muito mais acostumados a tratar conflitos dessa forma, do que buscar meios litigiosos, que podem destruir relações. A mediação é mais parecida com uma negociação do que com um processo litigioso. Nesse caso, o papel do elemento neutro é recolher informações e, acima de tudo, facilitar o diálogo entre as partes. Seu papel não é tomar a decisão, mas facilitar as relações para que as partes cheguem a um acordo. Com isso, a maior ênfase não é necessariamente para a solução do problema pontual, mas sim para manter um relacionamento saudável de longo prazo entre as partes. O mediador é muito mais um condutor e facilitador da comunicação. As decisões seguem a cargo das partes envolvidas. Me parece aqui, pessoal, ser a melhor técnica ainda para que a gente faça, então, a melhor ferramenta de resolução de conflitos, a mediação, né? Ao meu ver, claro. Vamos ver as outras duas, o que a gente pode pensar. A conciliação, ela é indicada quando existe uma identificação clara de qual é o problema que causa o conflito. Nesses casos, não é uma falha ou falta de comunicação que impede a solução do problema. Essa situação faz que seja necessária a intervenção de um conciliador, que pode propor um acordo justo para as partes envolvidas e estabelecer as regras para que ele seja cumprido. Veja que, na conciliação, diferentemente da mediação, a terceira parte envolvida deve propor uma solução para o conflito, certo? Então vai se chegar ali a um denominador perante então uma sugestão da pessoa que está fazendo a conciliação, conciliador. A conciliação é muito comum em causas trabalhistas. A arbitragem pode ser considerada um processo litigioso privado. Nela, as partes em conflito permitem que uma terceira, a parte neutra, decida a solução para o problema existente. A decisão tomada pelo árbitro tem a força de uma sentença judicial proferida por um juiz e não admite recurso. Na arbitragem, o elemento neutro recolhe as informações de cada uma das partes, faz a análise delas e toma a decisão que deve ser respeitada, sendo muito semelhante à de um tribunal. Certo, pessoal? Além de técnicas tradicionais de RACs já listadas anteriormente, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para resolver conflitos. Trataremos delas agora, que são duas ferramentinhas, o compromisso corporativo e as cláusulas de
contrato. Compromisso corporativo, ele adota como política da empresa a utilização de hacks, como forma padrão para a solução de potenciais conflitos. Essa política já é adotada por várias empresas no mundo e deve ser fruto de uma decisão do nível de diretoria. Cláusulas de contratos. A utilização de cláusulas de contrato que propõem a utilização de hack é muito importante. Existem dois cenários que podem determinar o uso de uma cláusula que preveja hack. O primeiro é incluir essa cláusula no contrato, sendo esta a forma mais comum. A segunda possibilidade é não incluir esta cláusula e aguardar uma disputa para sugerir uma hack. Essa alternativa é mais perigosa, porque em meio a uma disputa pode ser complicado convencer a outra parte a concordar com a mediação ou arbitragem. O melhor é colocar esses termos no contrato inicial, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, preto no branco, tinta no papel, caneta no papel é a melhor coisa que vai acontecer, certo? Temos que avaliar a negociação, e uma dessas etapas é muito importante, digamos, a etapa mais importante da negociação é nós fazer a avaliação, né? É preciso avaliar todo o processo e principalmente o desempenho do negociador nele. Pode-se acreditar que quando a execução do contrato ocorre sem maiores precalços, todo o processo foi bem sucedido. Mas é quando os problemas aparecem que é possível avaliar se o negociador fez um bom trabalho realmente. O ideal é que o contrato, e especialmente a relação criada entre as partes, contem com ferramentas que evitem o surgimento de problemas e que ofereçam maneiras pouco traumáticas de solucioná-los, ou seja, uma negociação bem-sucedida prevê formas de lidar com os problemas antes que eles aconteçam. Ao avaliar uma negociação, também é preciso lembrar que, em geral, ela deve ter foco na criação de um relacionamento de longo prazo entre as partes, e em um jogo de ganha-ganha, e não na solução de um acordo baseado apenas em necessidades de curto prazo. Isso está diretamente ligado ao que já falamos muito, a mentalidade baseada em interesses, que deve guiar os negociadores, sempre em busca de pontos que podem agregar valor ao que está sendo negociado, ao invés de negociar baseados em posições, apenas querendo manter aquilo que já foi determinado inicialmente. Ao avaliar uma negociação, é preciso identificar quais interesses puderam ser atendidos. E se foi possível aumentar o valor do bolo, né? O valor do bolo, do lucro, né? O do montante, e não apenas dividi-lo, certo? Isso é muito importante, a gente fazer essa avaliação para que a gente tenha uma evolução na técnica e ver realmente se o nosso negociador está realmente cumprindo com sua missão. Negociação evolutiva, um termo importantíssimo que a gente usa em administração dentro do âmbito empresarial organizacional. Martinelli, o autor Martinelli, um dos principais estudiosos brasileiros de negociação, criou o termo negociação evolutiva. A negociação evolutiva, pessoal, ela vem de uma análise da negociação sob o enfoque da teoria de sistemas. Ao longo desse curso, apresentamos vários pontos que precisam ser analisados na negociação nos negociadores, não é mesmo? O enfoque sistêmico parte do princípio de que, durante uma negociação, cada um desses aspectos não age isoladamente, mas sim de maneira interrelacionada, ou seja, um aspecto pode influenciar o outro e assim sucessivamente. Essa negociação também prevê que podem existir vários subsistemas dentro de um sistema maior. A negociação evolutiva está atrelada com observar, interiorizar e aprender com as experiências passadas, a relação com o ambiente, as atitudes e ações de todos os envolvidos, entre outras coisas. Aprende-se com o ambiente externo, lugar onde ocorrem as negociações, e também com as relações internas, que existem durante todo esse processo. Ela consegue analisar a interação entre os diversos fatores que citamos já durante o curso nessa disciplina. As negociações evolutivas são as ideais para ambientes incertos e turbulentos, de rápida mudança. Consistem em uma negociação
que constrói relacionamentos de longo prazo e que tem como foco o ganha-ganha, técnica ganha-ganha. Muito importante então, pessoal. Chegamos aí, pessoal, ao final da nossa aula atividade 3, aqui está 2, mas é 3, tá, gente? Fizemos então a mini revisão, vou corrigir com vocês aqui as nossas questões, vamos fazer junto, tô no chatzinho com você, qualquer coisa me chame, em seguida, vamos apanhar só um fôlego aqui, já vamos para teleaula 4 e depois vamos conversar no Zoom muita coisa. Analise as colocações a seguir. É importante ter em mente que a primeira oferta é apenas inicial, não é a última, e muito menos na oferta final, que definirá todos os termos do acordo. Ela é muito importante, porque quando a outra parte fez a primeira oferta, você tem algumas escolhas a fazer. Se acreditar que ainda existem muitas informações que precisam ser levadas para descobrir os interesses da outra parte, você poderá simplesmente responder que ainda não está preparado para discutir os termos de um possível acordo, dando continuidade com suas questões e levantamento de informações. Frente ao seu conhecimento e acerca das ofertas na negociação, assinale a alternativa correta. Olha só, então nós temos aqui duas assertivas, certo? Tanto a primeira como a segunda estão corretíssimas. Porém, são duas coisas distintas que a gente vem falando. Então, a segunda ela não está justificando a primeira, certo? Vamos cuidar disso. Então, a alternativa correta é a letra A. Tem muita questão assim similar na prova de vocês, que depois a gente vai conversar um pouquinho lá no Zoom de novo, tá? Leia e analise atentamente as colocações sobre o framework de acordos. Uma das maneiras de sentir-se mais preparado para fechar uma negociação é desenvolver um framework de acordos, uma espécie de esboço ou panorama geral de você como pretende que seja o acordo. Perfeito. Estudamos a nossa revisão. Para realizar o framework de acordos, comece pensando qual é o melhor acordo possível, sem dúvida nenhuma, para ambas as partes, né? Também inclua nesse framework todas as variáveis que você gostaria que fossem contempladas de acordo e as que você acha que a outra parte desejaria, sem dúvida nenhuma. É aquela situação de pensar nas duas partes antes de fechar um acordo. E não esquecendo que aqui faltou na questão do objetivo. O objetivo tem que estar bem definido aqui dentro do nosso esboço do acordo, tá bom? Todas as alternativas estão corretas, letra E. Número 3. Conforme descrevemos na sessão anterior, são 4 as formas principais de RAC: negociação, arbitragem, mediação e conciliação. Acerca da arbitragem, analise as colocações a seguir e assinale verdadeiro ou falso. A arbitragem é uma das formas de RAC, sim, na qual as duas partes não conseguem solucionar um conflito entre si, sim, e então recorrem a uma terceira pessoa ou grupo de pessoas neutra que irá auxiliar nesse processo. Corretíssimo. Na arbitragem, o terceiro recebe o nome de mediador. Não, aí é a técnica de mediação. Ele não recebe este nome, tá bom? São as partes que definem também a escolha ou montagem do procedimento a ser seguido na arbitragem, desde que dentro dos procedimentos legais para a utilização dessa RAC. Certo também. Então, nós temos a primeira e a terceira certa, a segunda falsa, a alternativa correta é a letra D. Número 4. Analise o trecho acerca da negociação evolutiva. Falamos o último tema, na verdade, o último tópico que a gente conversou, né? A negociação evolutiva é um conceito que enxerga a negociação como parte de um ambiente com a qual ela interage, troca informações e muda a maneira como ela é conduzida. Ela também conta com interações internas que evoluem ao longo do tempo, mudando essa situação, certo? Mais ou menos o conceito de evolução, de negociação, evolutiva. A alternativa correta é a letra A, a gente preencheu as lacunas ali então. Certo, gente? Tinha a quinta questãozinha lá, quero que vocês reflitam sobre ela, tá? E foquem nos estudos, que quarta-feira que vem temos prova. Aula 4, pessoal, resumo da aula 4, vai um fôlego e vamos lá. Estratégia aplicada à negociação comercial, monitorando e conhecendo o ambiente. Bom, passamos então a disciplina inteira conversando sobre a negociação, formas, acordos, né? Como que a gente pode de alguma maneira ou outra resolver algum conflito que tenha existido, seja financeiro, seja documental, enfim, né, a quebra de acordo.
Agora é a hora, então, de contextualizarmos a estratégia nas negociações comerciais. E para desenvolver qualquer estratégia, o primeiro passo é ter uma análise do momento atual da empresa. E para que essa análise seja completa, ela deve levar em conta tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Olha só. Ou seja, identificar as potencialidades, e fraquezas internas da empresa, e as oportunidades e ameaças que caracterizam o ambiente onde ela está ou quer ser inserida. Então você já sabe como que a gente vai fazer isso? Através do quê? Através da análise SWOT e também da análise das 5 forças de Michael Porter, ou 5 forças de Porter, certo? São 2 ferramentas que a gente utiliza muito realmente na nossa grande área administrativa, nas nossas empresas e organizações também, tá bom? Análise SWOT, então, gente, vocês já estão craques em saber da análise SWOT, que ela é uma ferramenta para analisar cenários e tem um conceito muito simples de entendimento. Por isso ela é utilizada por grandes empresas quanto por pequenos empreendedores que vão iniciar algum novo negócio. Seu maior objetivo é levantar informações sobre o ambiente e, com base nisso, posicionar a empresa nesse ambiente. Então tem aqui ao lado então da nossa definição a matriz SWOT, onde nós temos o ambiente externo, onde nós temos o que? No ambiente externo, as oportunidades e ameaças, e no ambiente interno nós temos nossas forças e fraquezas, certo, pessoal? E analisar dessa forma, no âmbito positivo e no âmbito negativo. Podemos dividir a análise SWOT inicialmente em 2. Primeiro, analisa seu ambiente interno, procurando os pontos fortes, chamados de forças, e os pontos fracos, chamados de fraquezas. Na sequência, é realizada uma análise do ambiente externo, buscando aqueles pontos que a empresa pode aproveitar, ou seja, as oportunidades e os pontos que podem, de alguma forma, prejudicar a empresa, que são as ameaças. Uma maneira simples de diferenciar o que é ambiente interno do que é ambiente externo é considerar que o ambiente externo é tudo aquilo que está fora do alcance direto da organização, da empresa. Ou seja, mesmo que queira, a empresa não pode mudar aquela situação facilmente. Já a análise do ambiente interno, ela caracteriza-se por olhar os pontos fortes e os pontos fracos que a empresa possui. Ou seja, aspectos internos que a empresa construiu ou sobre os quais ela tem poder de atuar, ao menos no médio prazo. A empresa deve saber potencializar as suas forças e traçar planos para minimizar ou até mesmo eliminar as suas fraquezas. Outra ferramenta é a análise das 5 forças de Porter. Faltou um R ali, pessoal, desculpe. Outra ferramenta muito utilizada por gestores para conduzir uma análise do ambiente onde sua empresa está inserida ou quer se inserir é a análise das 5 forças de Porter. Segundo esse modelo, 5 fatores, chamados de forças competitivas, devem ser analisados para que seja possível avaliar o ambiente e, com base nisso, desenvolver uma estratégia eficiente. Considera-se que esses fatores são microambiente, que afeta a empresa, ou seja, aquilo que afeta como a empresa atende os seus clientes e obtém seus resultados. Aqui estão elas então, olha só, 5 forças de Porter: poder de barganha dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutos, certo, pessoal? Estratégias comerciais. Existem 3 estratégias principais para a área comercial, que são a liderança em custo, a diferenciação e o foco. Cada uma dessas estratégias comerciais irá necessitar de estratégias de gestão em todas as demais áreas da empresa, para que ela esteja preparada e consiga cumprir com seus objetivos. A liderança em custo. A empresa que opta por seguir essa estratégia irá buscar, acima de tudo, diminuir os seus custos de produção. Já está dizendo o nome, liderança em custo. A diferenciação. A empresa que opta por seguir a estratégia de diferenciação terá como principal objetivo identificar o que é valor para os seus clientes e desenvolver um produto ou serviço que se destaque perante a concorrência.
Ou seja, seu foco não será em ter maior eficiência operacional, mas em ter produtos com características únicas, de preferência que sejam difíceis de serem imitadas. E o foco, que aí eu faço um parênteses aqui, é custo e diferenciação. Essa estratégia é mais utilizada por empresas que estão nascendo. Quem opta por ela escolhe ter foco em um segmento de clientes e atendê-lo com excelência. A estratégia de foco pode ser baseada em menor custo ou em diferenciação, mas apenas para um segmento bem específico de mercado. Normalmente, a empresa não consegue estender essas estratégias ao mercado como um todo. Temos também, pessoal, as estratégias comerciais genéricas. Quando desenvolveu a ideia das estratégias comerciais genéricas, ele, de novo, Michael Porter, pretendia passar a ideia de estratégias que poderiam ser aplicadas em sua essência, em qualquer tipo de empresa, de qualquer setor ou ramo de atuação. Ou seja, era uma maneira simples de levar o conceito de estratégia para a realidade ao máximo de empresas possíveis. Estratégias de marketing e posicionamento. A empresa precisa sim escolher uma, mas apenas uma estratégia comercial, dentre as lideranças em custo, diferenciação ou foco a ser adotado. A partir do momento que tomou essa decisão, a empresa deve buscar vantagens competitivas, que lhe permitirão manter-se à frente dos concorrentes dentro da estratégia escolhida. Holly, Pierce e Nicolau fizeram uma síntese de especialistas anteriores que trataram a gestão de empresas por essa visão e identificaram que uma estratégia competitiva bem sucedida deveria combinar ações ofensivas e defensivas contra os concorrentes, de modo que a empresa consiga construir uma posição mais sólida no mercado em que escolheu competir. Esses autores descreveram 5 estratégias básicas, que são, atenção, construção, sustentação, nichos de mercado, colheita e desinvestimento ou extinção. Certo, pessoal? A construção. A ideia da estratégia de construção é também conhecida como estratégia de crescimento. Ela pretende definir maneiras para que a empresa aumente a sua atuação por meio da criação de novas oportunidades de mercado para os produtos que ela oferece, ou pela conquista de participação de mercado de seus concorrentes. Sustentação ou manutenção. Essa estratégia de sustentação também é conhecida como estratégia de manutenção ou defensiva. Como o próprio nome já diz, essa estratégia é desenvolvida por empresas que já estão bem estabelecidas no mercado e procuram maneiras de manter o espaço que conquistaram. Os nossos nichos de mercado. Essa é a estratégia ideal para empresas menores ou iniciantes e que pretendem atuar em um setor dominado por grandes empresas. Ela é adequada quando é possível identificar que existem grupos de clientes que são mal atendidos pelas ofertas atuais e que podem ser atendidos por ela, gerando lucro. A empresa deve então desenvolver uma vantagem competitiva que permita a ela diferenciar-se dos atuais concorrentes e oferecer valor para esse grupo, até então carente. A colheita. Nas estratégias de colheita, nas estratégias que apresentamos anteriormente, a empresa acredita que há um futuro promissor para o seu produto ou serviço. Entretanto, a maioria dos produtos tem-se um ciclo de vida, ou seja, em algum momento ele deve tornar-se obsoleto. Quando esse momento chega ou está próximo de chegar, a empresa deve adotar a estratégia de colheita. O desinvestimento ou extinção. Quando nem a estratégia de colheita foi suficiente para permitir continuar tendo lucro com o produto, a empresa deve optar pelo desinvestimento ou até mesmo a retirada do produto do mercado, que é a extinção. Essa é uma decisão complicada a ser tomada, pois sempre existirão argumentos dentro da empresa para tentar recuperar o produto. E nós, administradores, líderes, temos que ter esse pensamento, sangue frio. Posicionamento. Após definir sua estratégia comercial, a empresa também precisa escolher o posicionamento de mercado que ela pretende ter. Esse posicionamento precisa refletir as competências que a empresa tem para atender o mercado de maneira melhor,
do que a de seus concorrentes. Quando construídas sob bases sólidas, essas empresas têm potencial de ser mantidas no longo prazo. A empresa pode escolher vários posicionamentos. No entanto, isso pode ser confuso para o cliente e ineficiente para a empresa. Portanto, sugere-se que a empresa escolha posicionamentos bem definidos. Por exemplo, oferecer o produto de mais qualidade pelo menor preço pode confundir os clientes, que não confiarão no que está sendo entregue. Existem 6 dimensões principais que para a empresa escolher o seu posicionamento. São elas: preço, qualidade, inovação, serviço, customização e diferenciação de benefícios. No livro digital de vocês está bem esmiuçada essa questão, certo? Vou falar aqui um pouquinho só sobre o preço. A empresa que pretende adotar um posicionamento de preço baixo, ela precisa preocupar-se em manter os seus custos semelhantes ou preferencialmente inferiores aos da concorrência. Senão, esse posicionamento não será sustentável no longo prazo. Pode começar a existir uma guerra de preços entre os concorrentes, e se você não tiver o menor custo, logo terá problemas. Essa é uma estratégia que exige que a empresa seja muito eficiente em todas as suas áreas. A estratégia de posicionamento por preços também pode ser a opção pelo preço mais alto. Nesse caso, deve estar alinhada à qualidade superior e pretende passar a impressão de exclusividade. Essa é uma estratégia arriscada e que deve ser tomada com muita atenção. Ferramentas para elaboração e controles estratégicos. Olha só, e aqui dentro da nossa negociação, a gente acabou optando por uma ferramenta muito importante, que é o nosso BSC, ou Balance Scorecard. Ferramenta que consegue medir com equilíbrio objetivos de curto e de longo prazo, além de unir indicadores financeiros e não financeiros. O BSC é uma ferramenta que permite à empresa definir os seus objetivos em outras dimensões, que não apenas a financeira, a fim de desenvolver-se em outras áreas. Pessoal, olha aqui no slide, ó. O BSC, então, a gente dividiu a empresa nas 4 dimensões, em 4 dimensões: a financeira, e a dimensão de aprendizado e crescimento, a dimensão de processos internos e a dimensão do cliente. A financeira, o BSC, ele tá fazendo o seguinte: como somos vistos pelos acionistas? Ele tem essa condição de medir esse equilíbrio. A dimensão de aprendizagem e crescimento: como podemos continuar a melhorar e criar valor de uma forma também sempre equilibrada. A dimensão de processos internos: como podemos nos destacar? E a dimensão do cliente, que, diga-se de passagem, é de suma importância para nós, empreendedores, administradores, como somos vistos pelos clientes. Então, o BSC é essa ferramenta que permite à empresa definir os seus objetivos nessas 4 dimensões estratégicas importantíssimas dentro da nossa empresa. Certo, pessoal? Muito contente de ter passado então com vocês essa revisãozinha aqui das nossas 4 aulas, então, tá? Não vou me alongar muito, tá? Vou passar o gabarito aqui das questões aqui para vocês, para não ficar muito enorme demais a nossa revisão, certo? Vou preparar a revisão, vou mandar para vocês toda ela. Pode ficarem tranquilos, porque vocês estudem bastante. Vou entrar no Zoom agora. Agradeço a presença de todos, espero que todos vocês estejam bem e até mais.